Olá! Hoje eu quero fazer uma pergunta muito importante. Por que algumas pessoas conseguem mudar o hábito e sustentar essa mudança por outras, então, enquanto outras, assim, começa tudo motivada, lembra do primeiro do ano, mas acaba voltando para o mesmo lugar, né? Tu decide emagrecer, entrar na academia, dia 1º de janeiro, tá tudo certo, faz a inscrição e coisa assim, e em fevereiro já desistiu, né? Ah, e começa a prometer, né? Começou uma dieta, agora vai ser diferente, e alguma semana tu volta tudo para trás. Amada, não é falta de força de vontade, não é que outro dia me disseram assim, que falta de vergonha na cara. O que existe é que tem algo muito profundo acontecendo dentro do nosso cérebro. Bem, eu sou a doutora Beth Vale, sou médica, psiquiatra integrativa, eu tenho 73 anos e eu ajudo as mulheres a envelhecerem com autonomia e liberdade. E hoje eu quero te mostrar como o sono pode te tornar um dos maiores aliados nessa transformação da tua mente. De uma forma simples, de uma forma fácil, né? E teus hábitos, vai mudar teus hábitos, a tua identidade, para que tu possa te tornar a mulher que tu queres ser, que é aquela mulher que tu sempre sonhou. Porque mudar não é apenas uma questão de decisão, é mudar, é neuroplasticidade. A gente tem que alterar os caminhos do nosso cérebro. E a neurociência descobriu uma forma que o sono pode te ajudar nessa transformação. Uma forma fácil, tranquila, sem grandes exigências. Então, fica comigo que eu vou te mostrar. Então, meus amores, quando a gente fala em mudança, muitas pessoas imaginam que o cérebro é algo fixo, né? Era o que se acreditava há um tempos atrás. Na minha época de faculdade, eu me lembro que dizia que o cérebro se desenvolvia até os 20 e poucos anos e depois tinha que, né, padecer aquilo pro resto da vida. E, felizmente, isso não é verdade, né? Era como se naquela época a personalidade já estivesse pronta, os hábitos definidos, e hoje, né, a ciência demonstra exatamente o contrário. O cérebro possui uma capacidade enorme que se chama de neuroplasticidade. Então, neuroplasticidade significa que o cérebro consegue modificar conexões neurais por toda a vida. O cérebro aprende, ele se adapta, ele cria novos caminhos. Se tu machucar da parte do teu cérebro, ele vai desenvolver outras, né? E também fortalece aqueles caminhos que já existem. Então, assim, ó, dá pra gente pensar assim como numa trilha numa floresta. Quando as pessoas passam por ela mais seguido, mais visível ela fica. E se torna muito mais fácil, né? Uma trilha que está bem trilhada fica muito mais fácil de percorrer. E com o cérebro acontece algo muito semelhante, né? As sinapses, que são os caminhos do nosso cérebro, também tem algumas, né? É como se fosse uma trilha muito bem desenvolvida. E quanto mais a gente repete um pensamento, uma emoção ou um comportamento, mais aquela rede neural se forma, né? E mais fácil fica tu te tornar com esse hábito. Por isso, muitas pessoas vivem repetindo os mesmos resultados. Não porque querem, porque aquela trilha já está traçada e ela não sabe como fazer para traçar outra trilha que seja melhor para essa. Então, amada, e é por isso, então, que força de vontade não é suficiente. Então, acho que talvez já tenha vivido isso, né, no primeiro do ano, acorda motivada, decide que agora vai mudar, que vai cuidar melhor da alimentação, que vai ser saudável, que vai fazer exercício, dormir cedinho, mas alguns dias depois, toda essa força de vontade desaparece. Por quê? Porque a força de vontade depende muito do córtex pré-frontal, dessa parte do cérebro mais desenvolvida nos humanos, né? Que é responsável pela decisão. Mas, né, essa região ela é responsável pelo planejamento, foco e decisões. Mas o problema é o seguinte, essa região mais ou menos domina 5% do nosso dia a dia. A maior parte do domínio é do nosso sistema límbico, do nosso sistema emocional. Então, por isso que grande parte dos nossos comportamentos diários se procede pelo piloto automático, automaticamente. São hábitos,
programas repetidos, respostas aprendidas, ou seja, tu não vive apenas aquilo que tu decide conscientemente. Tu vive através daquilo que teu cérebro automatizou. E é exatamente aqui que entra a importância da repetição. É fazer novas trilhas. E é isso que eu estou propondo lá, que eu vou explicar direitinho para vocês no final desse vídeo. Fica aqui comigo. Já dá um likezinho aí também que ajuda bastante, tá? Porque esse vídeo está muito legal. Eu amei. Então, meus amores, eu vou falar no poder da repetição, de como isso fortalece alguns hábitos que a gente queira. Então, existe uma frase muito conhecida na neurociência. Neurônios que disparam juntos, conectam juntos. Quando a gente repete algo seguido, 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 essa conexão fica muito mais forte. E foi assim que tu aprendeste a dirigir. No início era aquela, né, era tanta coisa que não sabia que ia dar conta. Daqui a pouco hoje, né, quem dirige, dirige sem fazendo outras coisas, porque já está no automático, já está no nosso inconsciente, né? Tu não precisa pensar para dirigir, né? É assim que a gente aprendeu a caminhar, escovar os dentes. Não pensa como é que tu escova o dente para pegar, né? Pelo contrário, às vezes quando tu vai trocar de mão, né, daquela que tu está acostumada, tu vê a dificuldade que é. Então, meus amores, o problema é que o cérebro não diferencia hábitos que são bons e hábitos que são ruins. Tudo aquilo que ele aprendeu, ele fica repetindo. Então, ele simplesmente fortalece aquilo que tu faz repetidamente. Então, se tu sentes preocupação, ele vai fortalecer a preocupação. Se tu tá sempre reclamando, ele vai fortalecer a reclamação. Tu vai sempre achar coisa para reclamar. Se tu repete autocuidado, ele vai fortalecer teu autocuidado. Se tu repete confiança, ele vai te dar mais confiança. E a pergunta é, né? Pensa aí um pouquinho. O que tu tens repetido todos os dias? Aquilo que tu está repetindo todos os dias está te levando àquela mulher que tu quer ser? Essa é a grande questão. Por quê? Pode ser que sim, pode ser que tenha alguns hábitos que sim e outros que não, mas a gente pode alterar isso, a gente pode se tornar a mulher que nós queremos ser. E a grande sacada é assim, ó, como fazer o sono ajudar nesse processo. Então agora a gente chega numa fase fantástica, eu tô apaixonada por isso, né? Porque eu tenho usado também. Muitas pessoas acreditam que o sono serve apenas para descansar, para restaurar. Mas existem alguns momentinhos muito especiais que acontecem antes da gente adormecer e também logo que a gente desperta. Então, nesses períodos, o cérebro passa naturalmente por estados associados às ondas alfa e teta. A beta é aquela que eu estou falando contigo agora, meu cérebro está com ondas beta, e delta é aquele sono profundo. Aquele estado de transição entre o beta e delta são essas ondas que acontecem quando a gente está adormecendo. Então, as ondas alfas, elas costumam surgir quando nós estamos relaxados, tranquilas, com a mente menos acelerada. E à medida que a gente vai aproximando do sono, as ondas teta tornam-se mais presentes, estados associados à imaginação, à criatividade, ao processamento emocional e à aprendizagem. Então, meus amores, algo semelhante acontece quando a gente está acordando. Então, por alguns instantes, o cérebro volta a transitar por esses estados antes de entrar completamente no ritmo acelerado do dia a dia. É como se existisse uma janelinha natural entre o consciente e o inconsciente. É isso que nós vamos aproveitar. Uma janela que a gente pode direcionar a nossa atenção para aquilo que a gente pode e quer fortalecer na nossa vida. Então, a gente pode usar para pensamentos que a gente quer cultivar, para hábitos que a gente quer desenvolver, para a identidade, aquela mulher que nós queremos ser, né, que nós queremos construir, porque o cérebro aprende através da repetição. Uma pergunta: tu usa essa janela para modificar e alterar as coisas que tu quer na tua vida? Né? Eu até usava muitas vezes intuitivamente, assim, de pensar numa coisa e no outro dia já se resolvia, mas hoje eu ocupo essas janelas mesmas conscientemente para alcançar muito mais coisas que eu realmente quero. Então, não é só essa única experiência que vai criar uma transformação duradoura.
Mas assim, ó, é a repetição consciente. Quando a gente repete diariamente mensagens, visualizações, reflexões, e a gente sente, né, que está alinhada com nossos objetivos, nós estamos ensinando o nosso cérebro aqueles caminhos que nós queríamos fortalecer. Então, a gente está informando ao nosso inconsciente aquilo que desejamos viver com mais frequência. Uma mulher mais calma, mais saudável, mais confiante, mais disciplinada, mais livre. Quanto mais repetimos, mais essas redes neurais tendem a se esforçar, a ficar reforçada. Quanto mais as redes neurais estão reforçadas, mais natural se torna agir de acordo com elas. Então a gente não está falando de mágica, nós estamos falando de neuroplasticidade, que está sendo muito estudada, cada vez mais estudada pelos neurocientistas, né? Nós estamos falando da capacidade do cérebro de ele se reorganizar ao longo da vida para a gente alcançar aquilo que a gente quer. Então, dormir bem não é só descansar, restaurar, é também uma oportunidade para tu fortalecer dia após dia a mulher que tu quer te tornar. Então, meus amores, o que acontece, né? Por que as mulheres, muitas mulheres não conseguem mudar? Porque elas não sabem disso. E agora tu tá aprendendo uma coisa muito importante. Muitas mulheres fracassam não é porque são incapazes. Elas fracassam porque não sabem como oferecer ao cérebro condições adequadas para consolidar a mudança que elas querem. Então, muitas vezes dormem mal, não dão muita bola para o sono, acordam cansadas, vivem em estado de alerta e passam o dia inteiro preocupadas. O cérebro permanece preso em padrões antigos, não porque elas não desejam mudar, mas porque o sistema está sobrecarregado. Não tem aquele espacinho de relaxamento onde tu pode, através de áudios, através de pensamentos, introduzir para dentro do teu inconsciente aquilo que tu quer. E quando o sono melhora, né? O que nós fazemos? Nós disponibilizamos áudio neuroreprogramadores conforme os teus objetivos. Então, essa é a grande sacada. O cérebro aprende, regula melhor as emoções, reduz a impulsividade, melhora a tomada de decisão e aumenta a capacidade de sustentar hábitos saudáveis. Agora eu quero te mostrar uma coisa bem importante. A maioria das pessoas tenta mudar comportamentos, mas muito poucas mudam a identidade, trabalham na identidade. Existe uma enorme diferença, né? Eu estou fazendo dieta, continuo enxergando alguém que está lutando com a comida, né? Ou quem diz assim, eu sou uma mulher que eu cuido da minha saúde. Então, essa é a identidade. Eu sou uma mulher que cuida da minha saúde. Então, é muito mais amplo, né? Não é questão da dieta só, é muito mais amplo. O que uma mulher que cuida da saúde precisa fazer? E aí é uma construção de uma nova identidade. O cérebro sempre procura coerência, então ele vai procurar e agir de acordo com aquela pessoa que tu quer te tornar. Então, meus amores, por isso que as mudanças profundas acontecem quando a gente aprende a mudar a nossa identidade. Não é só perder peso, é te tornar uma mulher saudável, leve, faceira, né, com cheia de energia. Porque tu tá te cuidando por completo, tu tá fazendo exercício, tu tá te meditando, tu tá te dando calma, tu tá cuidando da tua hidratação, fazendo as coisas, fazendo bem, te relacionando bem com as pessoas, te afastando das pessoas que te fazem mal. Então, isso aí vai te levar a uma mulher saudável. É tornar uma mulher que prioriza o seu bem-estar. Que não é só, vou controlar minha ansiedade. Não, é te tornar uma mulher emocionalmente equilibrada. Quando a identidade muda, os comportamentos todos começam a mudar, né? Todos teus comportamentos, todas as tuas atitudes vão ir ao encontro dessa mudança. E agora a grande cereja do bolo, né? Como usar o sono para fortalecer a nova identidade? Então, sabendo de tudo isso que vocês já sabem, daquela janelinha, quando a gente acorda, daquela janelinha, quando a gente vai dormir, agora imagina aproveitar justo esses momentos anteriores para adormecer e logo que tu adormece e logo que tu acorda.
que tu acha de utilizar esse período para reforçar pensamentos, imagens, emoções e mensagens alinhadas com a mulher que tu quer te tornar? Uma mulher mais tranquila, uma mulher mais segura, mais confiante, mais leve, linda, maravilhosa. Então, quando tu começa a te enxergar dessa forma, tu vai criar novas associações, novas conexões, novas possibilidades, porque o cérebro aprende através da repetição. Então não adianta tu chegar de manhã fazer uma meditação e passar o dia inteiro reclamando, não vai funcionar. Tu tem que, né, quando tu te identifica com essa mulher que tu quer te tornar, tu precisa ter as atitudes que essa mulher maravilhosa, cheia de si, segura, vai ter durante o dia. Que vai se cuidar da saúde, não vai comer besteira, não vai, né, vai fazer seus exercícios, vai cuidar da sua, né, a dizer nãos, né, a se priorizar e poder dizer nãos quando é necessário, né, que a gente foi muito educada para não dizer não, né, para ser a boazinha com todo mundo, menos para nós, mas nós temos que mudar isso, gente. Então, meus amores, foi por tudo isso que eu criei as 7 semanas da neuroreprogramação feminina. Então, foi justamente por compreender a importância da neuroplasticidade, da repetição e da construção de uma nova identidade que eu criei essas 7 semanas de neuroreprogramação feminina. Uma jornada desenvolvida especialmente para as mulheres que desejam dormir melhor, reduzir a ansiedade, acalmar a mente, fortalecer a autoestima, se sentir maravilhosa, parar com a autossabotagem e construir hábitos saudáveis, aqueles hábitos que vão te levar para onde tu quiser. E desenvolver uma nova identidade alinhada com a vida que deseja viver, que seria uma mulher que busca longevidade com autonomia, né? Nada de ficar velhinha e ter que ter gente para nos levar para ir no banheiro, né, gente? Isso eu não quero. O que eu quero para mim? Eu quero ser uma mulher longeva com 100, 110, 120 anos, que eu possa viajar sozinha e botar minha malinha no bagageiro sem precisar de ajuda. Tô treinando para isso agora. Então, meus amores, vão ser durante 49 dias consecutivos que a gente vai utilizar esse poder da repetição. Porque não é o único momento que transforma a vida, é a repetição consistente que transforma o cérebro. E quando o cérebro muda, os resultados começam a mudar também. Então, amada, quero terminar te fazendo uma perguntinha. Se teu cérebro está aprendendo a todos os dias, o que ele está aprendendo? Com a forma que tu tem vivido? Como é que tu está vivendo? Está reclamando muito? Está grata? Qual é a tua frequência? Se está no medo, na raiva, na reclamação, a gente está com uma frequência lá embaixo. Quando a gente está na gratidão, na amorosidade, na iluminação, a gente está com uma frequência lá em cima e nós vamos atrair a frequência que está na nossa volta. Aquilo que a gente emana, a gente atrai. Então, meus amores, que padrões que tu tem todos os dias, quais são os hábitos que estão te aproximando dessa mulher que tu quer ser ou estão te afastando? Essa é a grande pergunta. Tu tá te fortalecendo naquilo que tu queres ou tá deixando isso para trás? Então, meus amores, uma coisa fantástica, o cérebro muda. Não existe, mas eu tô velha, já não deve mudar mais. Muda, muda. Lógico que não vai ter a neuroplasticidade de uma criança, né, que está com quase como se fosse um computador em branco, né, que está ávida de botar coisa lá dentro, mas muda, né? Repetindo, talvez, né? Uma criança precisa repetir menos vezes, talvez a gente precise repetir mais, mas a gente consegue chegar aonde nós quisermos. Então, a neuroplasticidade existe, a repetição constrói caminhos e a identidade determina a direção. E talvez a transformação, né, que tu procura não comece com mais esforço, né? Talvez ela comece com o cérebro aprendendo algo novo, né? Dia após dia. E sem tanto esforço assim. Deixa aquele momentinho chave, né? Mágico, que tu possa acolher, escutar coisas boas que vão te trazer novos hábitos. Então, meus amores, se esse vídeo fez sentido para ti, comenta a palavra sono, que eu te caminho as informações necessárias para tu participar das 7 semanas de neuroprogramação feminina, tá? E
Compartilhe esse vídeo com alguma mulher que tu acha que está precisando de se transformar, que tem problemas de sono, porque esse programa ele te ajuda em duas coisas, tanto a melhorar a tua qualidade de sono, quanto também aproveitar esse momento de sono para uma transformação definitiva, tá certo? Um beijo bem grande para ti.